Shalom, querido, você está bem? Gente, nós estamos aqui em uma série onde estamos estudando o livro de Atos e nós já estamos aqui nesse quinto episódio, essa quinta mensagem. Na semana passada divulgamos aqui um vídeo onde eu ministrei a parte introdutória, o pastor Murilo Thomas ministrou sobre a oração. Durante a semana nós soltamos apenas em áudio um podcast lá no Spotify, uma mensagem em Atos 2, onde nós falamos de línguas, o dom de línguas, a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, mas muito especificamente o dom de línguas. Eu quero convidar você a conferir, esse capítulo está muito legal, muito esclarecedor e muito edificante. Já neste domingo pela manhã, a minha esposa ministrou, e nós agora chegamos aqui no capítulo 6 e 7, que eu quero ministrar para você, e eu quero começar orando, amém? Então, de onde quer que você me escute, seja neste vídeo ou me ouvindo em áudio, eu gostaria de convidar que você fechasse os olhos, caso possa. Nossa proposta de gravar no Spotify é que alguém possa fazer isso deslocando, e talvez não é possível fechar os olhos, mas acompanhe comigo essa oração, concordando em espírito comigo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa direção, teu espírito, e o Senhor tem falado aos nossos corações que quer promover realmente uma transformação na igreja. Eu creio nisso e por isso os nossos corações estão todos incendiados. Estamos fazendo isso juntos, pastora Sueli, minha esposa, pastor Murilo e eu, engajados em ministrar esse livro tão precioso que é o livro de Atos, que nos fala sobre o surgimento da igreja, os apóstolos que fundaram o movimento, e nós começamos a perceber o mover do teu espírito na terra, evidenciando como personagem principal a pessoa de Jesus, mais expresso por meio da igreja. E esse livro revela tanto daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo que diz respeito à maneira como a igreja começou os seus trabalhos. E eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração e nos molde nesse tempo, através desse ensino, nos levando a crescer, a amadurecer, redimensionando aquilo que nós entendemos em termos de revelação. Dá-nos luz, fala conosco nessa hora, portanto a minha oração em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, nós vamos ministrar aqui o capítulo 6, o capítulo 7 de Atos, e eu estou intitulando a mensagem que nós vamos ministrar aqui de A Beleza da Igreja. Veja, eu estou ministrando 2 capítulos e nós temos alguns pedaços deste capítulo. Na verdade, eu não vou ministrar todo o capítulo 6. Capítulo 6 é onde surge o diácono Estevão. Não vou entrar nisso porque nós temos aqui uma mensagem que será tratada no final de semana. O pastor Murilo vai ministrar para nós a respeito disso. Vai ser maravilhoso. Mas nós vamos ministrar aqui o capítulo 5 e o início do capítulo 6. Então, eu elenquei aqui poucos tópicos para registrar isso na nossa mente, e estou intitulando essa mensagem A Beleza da Igreja. Eu quero, de maneira um pouco diferente, começar a ministrar para você, mas não no livro de Atos. O que surgiu no meu coração é entrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, os versos 9 a 17, seria o texto completo. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu começo aqui no versículo 9, que diz assim: depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. Esse texto é um momento muito particular ali no livro de Apocalipse, em que nós temos Deus Pai assentado no trono. João viu à sua destra um livro. Esse livro tinha ali 7 selos, são 7 lacres, e a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus chega ali na cena, no céu, o anjo diz: eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, ressuscitou e, portanto, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João volta, se vê o Cordeiro de Deus que havia chegado no céu, como tendo havido
morto. Jesus está chegando, a exata cena que João está contemplando é o exato momento em que Jesus foi assunto ao céu e está chegando ali na glória para estar com Deus Pai. Jesus assenta-se à destra de Deus, pega aquele livro e a Bíblia então começa a narrar a abertura do primeiro selo, segundo, terceiro, e cada um destes 7 selos. E o momento deste texto aqui é o momento em que a abertura do 6º selo ocorreu. E antes da abertura do 7º selo, há uma cena que está descrita no céu, é a chegada de centenas de pessoas, como a palavra do Senhor diz, de todas as nações da terra, de todas as tribos, povos e línguas. Em estudo, na verdade, nós poderíamos dizer que de todas as épocas estão chegando pessoas ali na presença de Deus, diante do trono, diante de Deus Pai assentado no trono e diante do Cordeiro que está assentado à destra de Deus. São irmãos que vieram de todas as épocas, de todos os lugares da terra, de várias culturas, mas que têm uma característica muito particular. São mártires, são irmãos que pregaram o evangelho pelo seu testemunho e, inclusive, sofreram morte para sustentar que a mensagem fosse adiante, para que Jesus fosse conhecido, para que a mensagem da salvação fosse pregada. Esses mártires, eles chegam ali no céu, e o que eu quero dizer aqui para os irmãos, já conectando, e este é o porquê de eu citar esse texto aqui, é que esses mártires, eles chegam ali e são uma fatia da igreja, uma fatia muito particular de cristãos atuantes, de cristãos que são pilares da igreja. A Bíblia diz que eles estão vestidos de túnicas brancas, aleluia, e segurando palmas nas mãos. Essa cena, por que vestidos de branco, segurando palmas nas mãos? Elas apontam para um casamento. Jesus está aguardando a sua igreja para se casar com ela. Esses mártires não estão chegando ali no momento do arrebatamento. Nós nem abrimos o 7º selo, nós não estamos na 7ª trombeta, não é chegado na descrição desse texto de Apocalipse ainda o final de tudo, mas eles representam uma fatia. É como o dízimo da igreja. Sabe que o dízimo, nós damos o dízimo, ele é uma parte do todo, é uma parte qualitativa do todo. Os mártires representam a melhor parte da igreja, aquilo que Deus desejava que fosse a igreja apaixonada pelo evangelho, a igreja santa, uma igreja que está se doando para que a mensagem avance. E eles cantam uma canção muito joia. Existe uma canção da década de 90, e eu quero aqui nessa gravação, fiz no culto, estou aqui regravando, eu quero me permitir cantar essa canção, porque ela é maravilhosa. É a canção deste texto de Apocalipse, é a canção desses mártires. Essa canção é assim, ó: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E eles cantam: e o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É emocionante. É uma cena maravilhosa, é uma canção profunda. Esses irmãos, eles adoram ao Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, ao seu Filho que está à sua destra, o Cordeiro, dizendo que a eles pertencem a salvação. E o cântico dessa comunidade, dessa fatia da igreja que está chegando no céu, é muito representativo, porque são irmãos que foram vencidos em vida. Eles tiveram a sua vida, o processo da sua vida interrompido por pessoas que perseguiram o evangelho e morreram.
mas eles adoram o Senhor diante de uma cena de uma vitória permanente, porque aquela vitória do diabo foi momentânea, ele tirou a vida deles, mas agora eles já estão diante do trono, eles já ressurgiram, não na cena final, eles estão chegando primeiro na cena. Ali eles adoram a Deus, ao Deus detentor de todo o êxito, toda a vitória pertence a Ele. E eles dizem isso, né? O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus. Não, no livro de Apocalipse nós temos canções dos anjos que adoram pela criação, mas quando nós vemos os salvos chegando no livro de Apocalipse, é muito especial, porque o cântico dos salvos sempre está ligado à redenção, à obra da cruz. E eu começo o que eu quero dizer aqui para os irmãos hoje, porque é muito significativo esse texto para nos mostrar exatamente aquilo que eu quero dizer, a beleza de ser igreja. E revelando aqui para você e desejando, produzindo seu entendimento, um pouco de como Deus nos vê. Quando nós vamos pegar esse capítulo 5, esse capítulo 6, ou o livro de Atos de uma forma completa, nós vamos ver o surgimento da igreja na sua melhor forma, na sua forma mais fundamental, na sua forma inicial, na sua forma mais pura. Não deu tempo de ser contaminada com quase nada ainda. Esses irmãos acabam de surgir logo depois da ascensão de Jesus ao céu. É a mesma cena que João está de uma outra perspectiva. No livro de Atos nós estamos na perspectiva da terra, mas João no Apocalipse está narrando a perspectiva do céu. E aqui na terra, então, nós temos discípulos que após a ressurreição são enviados para Jerusalém, se enchem do Espírito Santo e começam a pregar uma mensagem. E o que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, a partir do capítulo 3, 4, agora nós estamos aqui no 5, é os atos dos apóstolos, é os atos da igreja. Nós carinhosamente poderíamos dizer também os atos do Espírito Santo a respeito de Jesus por meio da sua igreja. Revela a beleza do Senhor na igreja. E o capítulo 5, irmãos, se nós pegarmos, nós vamos ler poucos textos por causa de tempo, mas o capítulo 5, ele vai narrar algumas facetas da história. Quando nós iniciamos o capítulo 5, os versos 1 a 11, eles relatam, primeiro para nós aqui neste capítulo, um exemplo negativo. Nós temos exemplos positivos antes. Então, lá no capítulo 3, a Bíblia começa narrando que Pedro curou ali um paralítico, a porta formosa do templo. Capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Pedro e João foram presos, mas que o Senhor os libertou. E depois, quando eles se juntaram aos demais apóstolos, houve uma oração que eles pediram ali para que eles tivessem ainda mais ousadia de pregar o Evangelho. Essa mesma temática, esse mesmo pedido de oração, nessa mesma vertente, ele vai se repetir aqui no final do capítulo 5, nós já vamos chegar nele. Mas o capítulo 5 aqui, ele fala de um exemplo negativo, ele fala de Ananias e Safira. A história é conhecida. O que nós temos dentro do exemplo de Ananias e Safira são um casal da igreja primitiva. Essa igreja primitiva, irmãos, era uma igreja que, entre outras coisas, era uma igreja que foi caracterizada por uma prática de generosidade sem limite. É uma igreja que não está apegada com a terra, é uma igreja que tudo que ela tem está a serviço do reino. Ela é um padrão de um coração que nós precisamos receber do Senhor. É uma igreja que anseia o reino de Deus sendo manifesto de maneira plena, e é uma igreja que está disposta a pagar todo o preço possível para que isso aconteça. E uma das práticas da igreja primitiva é que os irmãos estavam dispostos a bancar a pregação do evangelho com todos os seus bens. Não eram só pobres mais envolvidos no trabalho da igreja, mas o trabalho da igreja vai avançando para dentro de outras culturas e comunidades, irmãos que tinham posse, e a Bíblia vai narrar que muitos irmãos, inclusive, vendiam as suas propriedades, eles davam de oferta. E Ananias e Safira, olhando o exemplo de outros irmãos e talvez querendo o mesmo tipo
de carinho e prestígio que esses irmãos iam tendo na comunidade, à medida que o seu testemunho ia marcando o coração de todos, eles resolveram praticar uma fraude na igreja primitiva. Eles resolveram entre si que eles venderiam sim uma propriedade e que eles dariam sim uma oferta muito expressiva. É necessário que eu diga isso, e eu vou dar um exemplo que não é bíblico, mas talvez para contextualizar aqui, para que nós podamos entender um pouco do que eles fizeram e tenhamos ainda mais a complexidade do pecado que cometeram. Mas a Bíblia diz que eles resolveram reter uma parte da propriedade. Nós não sabemos se é uma parte relevante da propriedade, eles resolveram reter uma parte da propriedade. E a parte que seria entregue, eles resolveram dizer que seria o valor que corresponderia ao preço total da propriedade pelo qual foi vendido. No domingo, eu pregando aqui, eu dei um exemplo como se imaginasse que uma propriedade no nosso meio aqui no Brasil fora vendida por talvez algo em torno de 300 mil reais, no meu exemplo aqui. E eles resolveram dizer entre si, vamos guardar aqui 60 mil reais. Por qual argumento, pastor? Eu sei lá, eles queriam ter uma poupança, um dinheiro reserva, ou talvez até a provisão de recursos para pagamento de imposto, ou eu não sei. É importante eu dizer para você que era lícito eles terem guardado. É mais importante ainda eu dizer para você que eles sequer eram obrigados a fazer essa oferta. Amém? Mas eles quiseram. E eles poderiam fazer essa oferta e entregar essa oferta parcialmente, isso seria muito relevante também. No meu exemplo aqui, se eles tivessem vendido essa propriedade de 300 mil reais, retido 60, eles teriam ofertado 240 mil, seria uma oferta muito relevante em qualquer comunidade brasileira. Nós poderíamos estar falando de uma igreja absurdamente rica, ainda assim essa oferta seria absurdamente alta. Eles não precisariam mentir, mas ao mentir, eles fizeram algo, e eu começo com esse exemplo negativo, porque é o início do capítulo 5, a respeito da beleza da igreja, eles contaminaram a beleza da igreja primitiva por causa de algo que a Bíblia nos adverte que nós precisamos fugir dessa prática, que é a prática da hipocrisia. Eles quiseram construir uma ideia de que eram mais espirituais do que de fato eram. A hipocrisia é algo que suja, que contamina, que macula o testemunho da igreja na terra. Nós não podemos desejar edificar uma igreja que será relevante. E ser relevante não se trata, irmãos, do tamanho da obra. Ser relevante se trata da pureza, do quanto nós temos a capacidade de realmente transmitir o Senhor no nosso amor, no nosso testemunho, na nossa pureza, na nossa santidade, na nossa sabedoria, no poder de Deus manifestando no nosso meio. E a hipocrisia é uma construção falsa, é um fruto podre. É uma mentira, inclusive, que Ananias e Safira envolveram o próprio Espírito Santo nela, porque eles estão falsamente dizendo que o Espírito Santo é aquele que inspirou essa oferta. Meu Deus, é algo muito difícil. Irmãos, eu acho tão relevante nós falarmos sobre isso. Porque quantas vezes nós queremos macular alguma decisão que tomamos, e não há problema. Mas colocamos Deus, quando dizemos, Deus me disse isso, quando claramente Deus não nos disse nada. Ou até mesmo nos autossabotamos, fugindo da realidade de um confronto, de um tratamento de Deus conosco, e que, inclusive, é facultativo nos submetermos a Ele ou não, mas usamos dessa hipocrisia. Deus falou conosco. Olha, quando nós dizemos que Deus falou conosco, já não resta mais argumento para qualquer um que vai inquirir você. Eu acho interessante, para fechar esse ponto, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor mostrando Ananias significa Deus, ou Jeová é cheio de graça. Jeová é cheio de graça. Ana e A. Ana é graça, e A é uma abreviação de Yahvé.
Jeová é cheio de graça, mas eles estão experimentando uma grande maldição. Ao invés de serem livrados pela graça, abençoados pela graça, provarem o favor de Deus, eles estão atraindo algo sobre eles que é uma maldição que Jesus levara à cruz do Calvário para cancelar de sobre a igreja. Eles estão trazendo isso não só sobre eles, mas sobre o testemunho da igreja por sua mentira. A palavra safira, no original, ela é traduzida para o português significando bela. Então, Jeová é cheio de graça, Ananias, safira, bela. Veja, o próprio nome deles carrega um sentido espiritual que não tem a ver com a realidade do que eles fizeram. Não é o que Deus queria da igreja primitiva, não é o que esse casal deveria ter praticado. Eles não tinham necessidade nenhuma disso. A hipocrisia é algo que macula o testemunho da igreja. Então, nós estamos falando sobre a beleza da igreja, e esse é o meu primeiro ponto. Não suje o seu testemunho com a hipocrisia. Não suje, não macule o testemunho da belíssima igreja de Cristo, essa igreja que é simbolizada em tantos textos. Eu li Apocalipse 7, como uma igreja que está ornamentada, vestida de branco, preparando-se para o casamento, com palmas nas mãos, prontas para celebrar, e o motivo da nossa celebração é Jesus Cristo morto, ressurreto, à destra de Deus, governante, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a esperança de tê-lo conosco, vê-lo voltando. Não maculemos aquilo que Cristo nos fez como igreja. Você é tão amado, você é mais que vencedor, você é perdoado. O teu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus, como é maravilhoso para mim e significativo pregar o evangelho. Não macule o testemunho da igreja de Cristo com hipocrisia, com pecado de nenhuma forma, mas a Bíblia está falando nesse texto especificamente a respeito de hipocrisia. E a partir do verso 12 ao verso 16, é maravilhoso. A Bíblia vai mostrar que indo aqui para um segundo ponto, esses discípulos da igreja primitiva, eles manifestavam muitos sinais, irmãos. Eles tinham o ministério deles respaldados pelo poder de Deus em manifestação. Isso é significativo para nós. Nós estamos num ano em que nós estamos dizendo que 2024 é o ano de conhecer a Cristo. E nós quebramos aqui, ou ramificamos essa vertente. O que é conhecer a Cristo? Em 3 verdades. Conhecer a Cristo é provar da suficiência de Cristo. Conhecer a Cristo é experimentar o seu amor, mas conhecer a Cristo é manifestar o seu poder. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Sabe, irmãos, o que eu quero testemunhar aqui para os irmãos, e o que eu queria deixar enfatizado aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o ministério de Jesus, e quando nós olhamos aqui para o livro de Atos, agora é o ministério dos apóstolos, que sucederam o trabalho inicial de Cristo, nós vemos muitos milagres, muitos sinais e muito poder de Deus. Nós somos, nesse aspecto, continuistas. Nós acreditamos não só que os milagres são possíveis, nós acreditamos que os milagres devem ser, sempre foram e serão frequentes na vida da igreja. Os milagres não são apenas possíveis, os milagres devem ser frequentes na vida da igreja. Por quê, pastor? Alguém pode me dizer, por que os milagres eles precisam ser frequentes na vida da igreja? Eu elenquei 3 motivos aqui. Primeiro, Jesus realizou os milagres e os mesmos também foram vistos na igreja primitiva e também no nosso meio são vistos e sempre serão vistos, porque os milagres demonstram a compaixão de Deus e suprem as necessidades humanas. Os milagres demonstram a compaixão de Deus e suprem as necessidades humanas. Em segundo aspecto, os milagres apresentam as credenciais de Jesus como Filho de Deus. Os milagres apresentam as credenciais de Jesus como Filho de Deus. Em terceiro aspecto, os milagres também transmitem as verdades espirituais. Jesus é quem opera os milagres na igreja. Todo milagre tem um propósito de revelar a Cristo. Nós olhamos para o Evangelho de João. João escolheu 7 milagres, ele chama de sinais,
Por que chama de sinais? Porque cada milagre ele aponta para um aspecto da natureza do próprio Deus. Como eu disse aqui em primeiro lugar, os milagres evidenciam a compaixão, mas eles transmitem a verdade do que Deus é. Deus poderoso, Deus benigno, Deus bondoso, Deus cheio de amor, um Deus zeloso com seus filhos, um Deus que ama a humanidade. Então, essa é a segunda característica da beleza da igreja. Então, a primeira, eu disse aqui para você, não macule o testemunho da igreja com hipocrisia. Não macule a beleza da igreja com a hipocrisia. Mas, em segundo aspecto, a beleza do funcionamento misterioso do poder de Deus por meio da igreja. A beleza no funcionamento misterioso do poder de Deus por meio da igreja. Quando nós olhamos mais adiante, depois desse trecho, nós vamos perceber que estes irmãos que manifestaram tantos sinais, eles foram muito perseguidos pelos próprios sinais que evidenciaram. Quando nós pregamos a mensagem de Deus e esta mensagem é acompanhada de poder e autoridade, a autoridade provém da verdade e o poder, o Senhor manifesta para ratificar que Ele está endossando o funcionamento da igreja. A Bíblia diz, os milagres, Jesus disse, os milagres seguirão aqueles que creem. Os milagres seguirão aqueles que creem. Então nós temos corações que se quebrantam e corações que se endurecem. Olha, irmão, acredite em mim, em todos os lugares onde o evangelho for pregado de maneira pura, muitos corações vão se converter e muitos corações vão se endurecer. Eu estou falando aqui, lembrando, no domingo eu não disse isso, mas lembrando de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é interessante. E não é que Deus está produzindo uma rebeldia no coração do Faraó, mas ele era tão rebelde que o próprio Deus ele endurece de forma que a rebeldia vai se tornar sua própria sentença. Amém? E aí a palavra de Deus ele vai narrar que esses irmãos, esses judeus, melhor dizendo, esses líderes judeus se enfureceram e queriam matá-los, verso 33. Mas, de maneira misteriosa, Deus levanta um ímpio. Eu estava voltando do culto ontem e eu perguntei dentro do carro, falei, Daniel, todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus são feitos filhos. Mas e os servos de Deus? Todos os servos de Deus são filhos de Deus? Porque me ocorreu esses dias, irmãos, que Deus tem muitos servos que não são filhos. Ciro, o rei Medo-Persa, por exemplo, ele era um servo de Deus, não era um salvo. Porque são servos de Deus todos aqueles que estão trabalhando, executando a vontade de Deus. Amém? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que Deus levanta Gamaliel como um servo da sua vontade, ainda que Gamaliel fosse um ímpio. Para que não haja confusão nenhuma nisso, eu quero dizer que Gamaliel não pertence à igreja, Gamaliel não é salvo, mas Gamaliel está sendo usado no plano invisível, eterno do propósito de Deus, para livrar esses irmãos que estão sendo perseguidos por causa da pregação do evangelho. Para que o evangelho, a pregação do evangelho não fosse impedida, para que a expansão da igreja não fosse impedida, Deus está levantando ímpios, para que a igreja fosse livrada. O verso 38 do capítulo 5 de Atos diz, agora vos digo, são as palavras de Gamaliel, afastai-vos destes homens e deixai-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Então concordaram com ele, chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas, ordenaram que não falassem em nome de Jesus, mas, esse mas é meu, a Bíblia diz, então os soltaram. E eles retiraram-se de diante do sinédrio, eles foram libertos, por causa do conselho de Gamaliel. Eles foram açoitados e sofreram, mas permaneceram vivos
E a Bíblia vai dizer: alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Os discípulos não estavam tristes, os apóstolos, esses seguidores de Jesus presos, eles não estavam tristes por terem sido açoitados. Eles estavam alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem pelo amor à causa, sofrerem pelo amor da pregação, pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e na casa, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo. Irmãos, nós precisamos pregar a mensagem. E em terceiro aspecto aqui, então, primeiro, não contamine a beleza da igreja com a hipocrisia. Amém? Em segundo aspecto, eu vejo a beleza da igreja na beleza do mistério que é o poder de Deus agindo na igreja ou por meio da igreja. E nesse terceiro aspecto, eu falo sobre a beleza de viver debaixo do favor de Deus, que é o Senhor trabalhando para que o evangelho seja pregado através do nosso testemunho. Há uma beleza nisso. Há uma beleza na pregação do evangelho sendo respaldado pelo Espírito Santo que está levando a igreja a prevalecer, a expandir. Há uma beleza no trabalho missional da igreja, que é uma beleza no testemunho de alguém que pratica um tráfico de Bíblias. Há uma beleza no testemunho de um jovem na universidade, no meio de uma pregação marxista, progressista, sendo alvo de perseguição, mas dando o seu testemunho, e o Senhor arranjando formas de livrar esses jovens, de maneira que eles avançam, a pregação do evangelho avança, a expansão do reino de Deus avança, as pessoas permanecem se convertendo, elas continuam sendo afetadas pelo poder da pregação do evangelho. Há uma beleza nisso, do favor de Deus movendo em favor da pregação do evangelho. Mas, em quarto e último lugar, e aqui eu quero entrar no capítulo 6, nós vamos perceber que esses irmãos, eles foram frutificando tanto que eles começam a se ver na obrigação de levantar um segundo grupo que vai ser útil no meio da igreja. E esse segundo grupo é o grupo daqueles que vão ser chamados de diáconos. Os discípulos, eles disseram, olha, os apóstolos disseram, o número dos discípulos, dos seguidores e copiadores do testemunho de Jesus está aumentando muito. E nós não estamos conseguindo atender todas as demandas do povo. Há demandas sociais, há demandas dos órfãos, das viúvas, há demandas daqueles que têm culturas diferentes. Amém? E nós não estamos conseguindo atender todas as necessidades, então nós 12 aqui que andamos com o Senhor, lembrando que aqui 12, né, porque Judas deu cabo da própria vida, mas eles elegeram Matias para estar no lugar dele, então são 12 pregando o evangelho à frente da igreja, debaixo da liderança de Pedro, e eles entendiam o papel importante da pregação do evangelho e disseram, nós precisamos levantar irmãos de dentre o povo também para exercer um outro tipo de liderança, uma liderança de serviço. A palavra diáconos, que é a palavra grega, exatamente como nós dizemos no português, diácono, vem de diáconos. Ela, traduzida, quer dizer servo. Quem são os servos no nosso meio? Os servos no nosso meio é o Davi Rodrigues, a Jaqueline, são responsáveis pela mídia. Os servos do nosso meio são os líderes dos nossos GCs, são os discipuladores da igreja local. Veja como não é diaconal o trabalho do Ender e da Camila, que tem levantado uma geração de adolescentes no nosso meio, Davi e a Karen, que apacenta os nossos jovens, juntamente com o Davi e a Isa, juntamente com o Jota, a Lari, a Lígia, e todos os irmãos que lideram o nosso meio, os diáconos do nosso meio, trabalho do Irineu, da Elaine, do Edu, da Jai,
do Sandro, da Patrícia, do Wilker, da Dani, do Gui, da Bia, do Juninho, da Bia e de cada um dos irmãos que lideram. Eu não vou citar todos aqui os irmãos que lideram. Os diáconos são esses irmãos que são responsáveis por guardar os nossos carros lá na rua enquanto nós estamos aqui cultuando. Os diáconos são aqueles que estão servindo a comunhão e lanche do GC. Os diáconos estão trabalhando aqui na igreja, ministrando as nossas crianças na retaguarda dos nossos cultos, ensinando a palavra, não entretendo-as. Os diáconos são aqueles que estão servindo a igreja. Aqui na Igreja Dínamos nós não temos essa nomenclatura. Não há problema se nós tivéssemos, mas sabe, a igreja brasileira às vezes é tão contaminada de vaidade que no nosso meio a gente até prefere não usar títulos, porque às vezes as pessoas ficam mais envaidecidas com o título do que responsáveis pela função que exercem. Amém? Mas é importante que, ainda que seja um serviço, e quando eu vou colocando assim em pratos claros, e nós vamos perceber no serviço, porque diácono é esse que está na recepção. Amém? Diácono é essa pessoa que está preparando o lanche do Kids dentro da copa. Diaconisa seria a irmã Josefa aqui que limpa o prédio para nós. Todos eles são diáconos, todos nós somos obreiros. Todos nós estamos servindo a Deus e as pessoas. Agora, o que eu acho curioso nesse texto de Atos 6 é o versículo 3 que fala das qualificações daqueles que servem. A Bíblia diz assim, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, preste atenção, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, as quais encarregamos deste serviço. Jesus diz, a seara de fato é grande, poucos são de fato ceifeiros, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros à sua seara, que envie servos, pessoas para servi-lo, mas veja, ao mesmo tempo que a demanda é grande, a necessidade é maravilhosamente grande, ao mesmo tempo que é grande a verdade de que há muito serviço por fazer, a Bíblia não diz que pode ser qualquer padrão. No mínimo, nós precisaríamos observar que todo aquele que serve na igreja precisa ter as características da igreja, a belíssima característica da igreja, de maneira resumida aqui em 3 peculiaridades, basicamente. Boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Quando nós falamos de boa reputação, irmãos, eu me lembrei aqui de 2 textos. Um é o texto de Provérbios 22 e o verso 1, que diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Eclesiastes 7:1, melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Esses textos que falam de boa reputação, eles falam do testemunho. A palavra do Senhor diz que nós temos uma fragrância que nós temos que liberar no mundo. Essa fragrância é eterna. Por isso a Bíblia diz que essa boa fama ela é mais preciosa do que o unguento caro, o perfume mais caro. Porque por melhor que seja o perfume, essa fragrância vai permanecer por um dia, talvez um pouco mais do que 24 horas, um perfume caríssimo, uma especiaria produzida com muito requinte, com muita sofisticação, mas o bom testemunho do crente, meu Deus. Sabe, irmãos, hoje nós cantamos canções do testemunho de irmãos que viveram no século passado. Nós, de vez em quando, ressuscitamos canções antigas, mas nossos irmãos mais tradicionais, irmãos da Assembleia de Deus, irmãos batistas que têm o inário, o cantor cristão, a harpa, eles têm esse prazer de cantar as canções, que são todas inspiradas na palavra de Deus, mas que muitas vezes estão falando do testemunho de irmãos que viveram 100, 150, 200 anos atrás. A boa fama, o trabalho relevante que esses irmãos fizeram, continua ecoando na história, continua produzindo um cheiro, produzindo prazer
as narinas do Senhor e na face da terra até hoje. Nós estamos aqui incentivados e inspirados por esses irmãos do passado. Nós pregamos a Bíblia, alguém como eu, que sou um pregador, pastor Murilo, como é um pregador, muitas vezes nós paramos em alguns momentos do nosso ano para ler testemunho de irmãos que viveram no passado, para sermos inspirados, para permitir que o Espírito Santo nos convide a evidenciar o mesmo testemunho. Todo servo do Senhor, toda a igreja é chamada a ter uma boa reputação. Uma boa reputação que encha o mundo da fragrância do Senhor. Isso é muito mais precioso do que as muitas riquezas, prata, ouro ou unguento precioso. Em segundo aspecto, a Bíblia está falando cheios do Espírito Santo. E eu queria, unicamente, talvez alguém vá perguntar, pastor, mas me defina aí, de maneira prática, o que é ser cheio do Espírito Santo? Paulo nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dos frutos do Espírito. Deus é amor, o apóstolo João diz na carta que nós estudamos o mês passado. Deus é amor. E o apóstolo Paulo diz, o fruto do Espírito é amor. Alguns que erroneamente dizem, o fruto do Espírito são amor, gozo, paz. Não, o fruto do Espírito é o amor ágape. O amor ágape é o amor volitivo de Deus, é o amor racional de Deus, é o amor incondicional do Senhor. Este mesmo amor precisa ser evidenciado na igreja. E quando o apóstolo Paulo segue dizendo as características do fruto do Espírito, na verdade são ramificações do amor de Deus. Ele diz o gozo, a alegria. A palavra no original é chara. E eu pesquisando aqui, o que é estar alegre? É estar satisfeito. Ser alegre é ser alguém que produz prazer em ambientes. Ah, irmãos, como é gostoso alguém que é alegre, não é? Eu passei uma angústia num desses dias e recebi uma palavra do pastor Dênio, e ele dizia assim, olha, Márcio, eu sei que você sabe, mas eu gostaria de te lembrar. E ele cita num áudio de talvez 3 ou 4 minutos, irmãos, uns 6 textos bíblicos a respeito da beleza de ser provado, da beleza de passar por uma tribulação e ser aprovado. Pastor Dani, na minha vida, é alguém que tem esse testemunho, alguém alegre o tempo todo. Alguém alegre produz prazer aos ambientes. Olha, irmão, quero dizer para você, nós todos somos chamados a estar alegres. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio notório a todos os homens, porque o Senhor está perto. Que maravilhoso é lembrar disso. Você é chamado a ser alegre. A alegria não é fruto da situação que você celebra. A alegria é fruto do Jesus que nós cremos que ressuscitou e deixou uma tumba vazia. Até hoje é visitada lá em Israel, lá em Jerusalém. Amém? Nosso Cristo está vivo, alegre-se. A alegria é um fruto do Espírito, a capacidade de se manter cheio do Espírito. Olhar para a cruz e alegrar-se é uma característica daquele que está enchendo-se do Espírito. Mas, em terceiro aspecto, o amor tem essa ramificação, essa característica. Precisamos ser amáveis, tem essa segunda característica, que é uma ramificação do amor, ser alegre. Mas, em terceiro, a Bíblia diz paz. Essa paz, ser pacífico, vem no original da palavra eirene. Pacífico é aquele que produz harmonia. Pacífico, pessoas pacíficas produzem segurança. Pessoas pacíficas são responsáveis por construir pontes de conciliação. Ah, como é maravilhoso ser pacífico. No domingo à noite, ministrando, eu estou regravando essa palavra, eu convidei os homens na igreja a ficarem de pé. Irmãos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos nós precisamos ser cheios de paz. Mas se você é um homem, está me ouvindo, eu quero dizer para você, meu irmão, você não foi chamado para ser truculento. Meu irmão, você não foi chamado para ser um ditador. Deus não te deu força para você quebrar nada. Deus te deu força para você resistir ao inimigo. Na sua casa você é um portador de paz. Nosso Deus se chama Jeová Shalom.
O Cristo que nos salvou é conhecido no mundo espiritual invisível como o príncipe da paz. E nós somos chamados a ser cheios do Espírito Santo, sermos pacíficos, produzir harmonia, segurança e conciliação. Em terceiro aspecto, amor, gozo, paz. Quarto, longanimidade. Você consegue dizer essa palavra comigo? Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é longo ânimo. Longânimo. Eu poderia dizer para você que longanimidade poderia ser paciência, no aspecto de ser alguém que espera, e de alguém que espera, irmãos. Não é a característica de ser paciente no aspecto daquele que se contém, porque se conter é um outro fruto do Espírito que nós vamos falar mais adiante, que é prautes, mansidão. Ser longânimo é paciente no sentido de uma paciência perseverante. A Bíblia diz que o amor não se exaspera. O amor não perde a fé. Ele permanece até a transformação da pessoa. Amém? Paciente, perseverante, vem do grego macrofimia. Macrofimia é uma paciência perseverante. Ser cheio do Espírito é não se exasperar, não se desesperar, é não desistir, não dizer que eu não aguento mais. É suportar o processo completo. Mas, além de ser longânimo, a Bíblia diz, vai seguir dizendo que é benigno e é bondoso. Eu vou juntar essas duas características porque elas são ramificações da mesma verdade, ainda que sejam diferentes. Ser benigno é ter prazer em praticar o bem, é ser afetuoso. No entanto, a bondade é o próprio exercício da benignidade. Então, quando nós dizemos benignidade, é a motivação. Quando nós falamos de bondade, é a ação que fazemos porque somos benignos. Porque para Deus não é importante só a bondade que você faz, mas a motivação pelo qual você fez. Veja, Ananias e Safira fizeram um bem. Eles deram uma grande oferta, mas a motivação foi ruim e camuflava uma mentira. Então, eles, talvez, podemos dizer que eles praticaram uma bondade, mas sem benignidade. Eles praticaram uma bondade com malignidade no coração. Então, essa é a diferença de benignidade e bondade. Benigno tem a ver com a motivação, bondade tem a ver com a ação. As duas coisas são importantes para que possamos ser, aos olhos de Deus, considerados cheios do Espírito Santo. Amém? Bom, como eu estou falando todas as palavras aqui no grego, né? Benignidade vem de Christotes e bondade vem de agatozone. Então, benignidade Christotes é bem parecido com Cristo, porque é uma ramificação. E agatozone é um desmembramento de ágape, é a mesma radical. Depois a Bíblia vai dizer fé, mansidão e temperança. Fé vem do grego pistes. A maioria das nossas Bíblias que tem tradução mais recente vai apresentar a palavra fidelidade, porque essa fé aqui não é a fé que temos em Deus. A pessoa que é cheia do Espírito, ela é de boa fé. Isto é, ser cheio do Espírito é alguém que é considerado fiel, é alguém que é confiável. Amém? Imaginemos que você vai fazer uma viagem, com quem você deixaria a sua casa? Quem você colocaria para cuidar do seu pet, do seu cachorrinho? A responsabilidade de quem você confia é o teu filho pequeno. Essa pessoa precisa ser confiável. Esse é o fruto do Espírito, ter boa fé. Eu sou pastor. Quando eu empresto o púlpito que foi cedido por Deus a mim como ministério para zelar, é um sinal de confiança. Eu acredito naquilo que aquele irmão acredita, na pregação que ele prega e naquilo que ele vive. Amém? Porque aquele irmão é cheio do Espírito Santo, então ele é de boa fé, ele é confiável. Mansidão é prautes. Alguém vai considerar manso uma pessoa letárgica. Talvez uma pessoa que não tem reação, mas isso não é mansidão. A Bíblia diz que o homem mais manso da terra foi Moisés.
A palavra mansidão é uma força. Na verdade, a mansidão é uma força, mas ela está sempre associada a equilíbrio. Ela está contida por moderação, porque ela não se desequilibra. É uma força, mas que está sob o comando do Espírito Santo. Isso é ser manso. E por fim, domínio próprio, que é ekrateia do grego. É a qualidade daqueles que dominam seus desejos, são disciplinados, estão sob o controle do Espírito Santo. Tais homens estão aptos a serem muito usados por Deus. Eles têm equilíbrio, eles têm moderação, eles são disciplinados. Eles têm horário para acordar, têm horário para dormir, eles têm horário para orar, eles têm horário para ler Bíblia, eles têm horário para praticar esporte, eles são disciplinados na vida, eles não são governados pelo vento. Eles vivem debaixo de um propósito, eles estão perseguindo de maneira diligente. Amém? A Bíblia diz, eu amo os que me amam, os que madrugada me buscam, vão me encontrar. Esse madrugada no sentido de buscarmos diligentemente, ter o Senhor como prioridade. Ter o Senhor como prioridade é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de temperança, domínio próprio. Amém? Então, boa reputação, cheios do Espírito Santo. E por último, cheios de sabedoria. Aqui eu encerro a minha palavra, estou falando de qualificações daqueles que servem. Eu estou falando da beleza de ser chamado por Deus, esse quarto ponto aqui. Ser cheio de sabedoria. A sabedoria, eu aprendi com um grande homem de Deus, é a somatória de 3 M. O M de momento, é o M de maneira e o M de motivação. Então, sábio é aquele que discerne tempo, discerne maneira, mas que tem a motivação correta pelo que age. Então, se eu disser no momento certo, eu disser a coisa certa, mas com a motivação errada, não há sabedoria divina no processo. A sabedoria divina tem as características, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. A sabedoria do homem é terrena, animal e diabólica. Tiago disse isso. Então a sabedoria de Deus ela é cheia de boa motivação, ela tem um coração puro. Mas a sabedoria de Deus é caracterizada pela melhor maneira de falar e o melhor momento, o momento que a gente discerne que as pessoas estão prontas a serem servidas por uma exortação, por um conselho. É a melhor forma de agir dentro das situações. Amém? Boa reputação, ser cheio do Espírito e sabedoria. Então, eu quero terminar aqui lembrando que a gente está falando sobre a beleza da igreja nesse capítulo 5 e 6. A beleza da igreja é a beleza de ser uma igreja pura, não ser hipócrita, não estar maculado por hipocrisia. A beleza da igreja é a beleza do funcionamento misterioso do poder de Deus em nossas vidas. Os milagres não são apenas possíveis, os milagres devem ser frequentes na vida da igreja. Em terceiro aspecto, a beleza da igreja é a beleza de viver debaixo da manifestação do favor de Deus. E por fim, a beleza da igreja é a beleza de ser chamado por Deus. É a beleza na vida dos chamados. É a beleza do ministério dos santos. E o ministério dos santos, aqueles que são chamados, precisam se qualificar tendo boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Essa é, então, a 5ª palavra dessa sequência no estudo de Atos. Eu oro para que ela não seja marcado só por esse momento que você está ouvindo e você está sendo edificado por essas verdades, mas que ela produza uma transformação no nosso viver. Que ela produza uma profunda transformação no nosso coração, caracterizado por uma mudança de comportamento, por um testemunho transformado de cristãos na terra, de uma igreja que tem a beleza dessas vestes brancas, a pureza da noiva, aquela que está esperando o noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você.